Meus amados, como eu disse no início do culto, hoje é o dia da Reforma Protestante. E não poderíamos deixar de falar sobre isso, deixarmos de ministrar sobre isso e poder pensar com os irmãos sobre o texto justamente que motivou tudo isso, né? É claro que tudo isso foi motivado no coração de Deus, evidentemente. Mas, ainda que tenha sido o propósito de Deus, isso foi motivado pelo Espírito Santo no coração de Martinho Lutero. Mas quando ele lia as Escrituras, eu quero ler com os irmãos então o texto da palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, nós leremos esse texto. Eu estarei lendo na versão da Bíblia King James. Conseguiu para nós? Lá, aqui é a eficiência lá do Bruno e das meninas, né? Esse texto, então, é o texto clássico, né, da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero estava lendo o texto do apóstolo Paulo. Vamos ver? Eu vou ler então na versão que está para você lá no telão, né, que é a versão da Bíblia King James, ok? É muito semelhante. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos ler juntos o 17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá, amém, o justo viverá pela fé. Meus irmãos e irmãs, é bem verdade que já há muitos anos em que as pessoas vêm mercadejando a palavra de Deus. Não era diferente lá nos tempos de Lutero, nos tempos da Reforma Protestante, no ano de 1517, não era diferente antes disso, quando também o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que alguns já estavam naquela época pós-ascensão de Jesus, as pessoas já estavam mercadejando a palavra de Deus, isto é, já havia toda uma exploração da fé. Não é diferente nos dias de hoje, quando também muitas pessoas exploram a fé daquelas menos instruídas, daquelas pessoas que talvez tenham um pouco menos, né, de acesso à informação, se bem que nos dias atuais, né, só fica sem informação aqueles que não querem ter informação, porque está muito fácil ter acesso à informação. Mas o fato é, meus irmãos e irmãs, que durante muito tempo, muitos anos, muitos mercadejavam a palavra de Deus, isto é, muitos exploravam a Bíblia como fonte de recurso material, financeiro, e com isso, ao longo de todos esses anos, muitos foram enganados. Muitos foram enganados com promessas mirabolantes, promessas de riqueza, promessas de que se você desse uma quantia, você iria receber, ou se não a venda de algum objeto que pudesse servir de alguma maneira para te aproximar a Deus. E nós sabemos que a única maneira de nos aproximarmos do Senhor é através do seu Filho Jesus, não há outra maneira. Jesus mesmo disse que Ele era o caminho, e isso está ali exatamente no singular, para que nós possamos entender que Jesus é o único meio de ligação entre nós e o Senhor. Então, aqueles que querem se encontrar um dia com o Senhor nosso Deus, precisam passar por Cristo, precisam passar pelo sangue de Jesus, precisam ser lavados e remidos no sangue de Cristo, sem o qual, de maneira nenhuma, teremos acesso à presença do Pai. Mas o que nós vemos ao longo desses anos é que, infelizmente, muitas pessoas são enganadas, muitas pessoas enganam a outras. Por quê? Porque, irmãos e irmãs, nosso coração, a nossa alma, ela tem sede de Deus. O salmista Davi já dizia isso, né? Que a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Só que nós somos criados pelo Senhor, e quando o Senhor soprou no homem, o fôlego de vida, dando-lhe o espírito de vida, ali Deus estava dando uma parte, que estava fazendo parte dele, e agora ia fazer parte do ser humano. E agora Deus faz isso, e fazendo isso, Deus então fez com que nós pudéssemos ser alma vivente. Mas sendo alma vivente, esta alma que procedeu de Deus, ela sempre vai desejar esse encontro com o sobrenatural. Até aquelas pessoas que não creem em Jesus, até aquelas pessoas que não professam a fé no Filho de Deus, se você for talvez numa tribo, num lugar bem remoto, que jamais tenham tido até mesmo um encontro com a civilização, lá você vai encontrar pessoas servindo a algum tipo de Deus, colocando alguma coisa para que eles venham a adorar ou servir. Porque na verdade a nossa alma tem essa sede. Mas quando nós então entendemos que a única maneira de saciar esta sede é através da fé em Jesus, então isso faz toda a diferença na nossa vida. E quando nós observamos então o texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele escreve para uma igreja que estava vivendo situações bem atípicas. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma. Paulo não havia fundado aquela igreja, Paulo não havia sequer visitado aquela igreja naquele tempo onde escreve esta carta, mas o apóstolo Paulo já sabia notícias daquela igreja, porque naquele lugar haviam pessoas que eram conhecidos de Paulo, amigos de jornada, de caminhada, e aquelas pessoas davam notícias regularmente para o apóstolo Paulo de como estava a igreja, aquela igreja chamada igreja cristã lá em Roma. E ali, o apóstolo Paulo tem conhecimento de que aquela igreja, eles estavam vivendo uma situação muito privilegiada. Por quê? Porque eles realmente estavam servindo a Deus, uma igreja basicamente formada de gentios, mas estavam ali tendo alguns problemas. Por quê? Porque eles estavam obrigando os judeus a viverem ainda na lei. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta, e se você observar nesta carta, é uma carta de cunho teológico, é uma carta muito diferente, a sua forma literária das demais cartas do apóstolo Paulo, porque ele escreve especificamente sobre questões teológicas para mostrar àquele povo que não se poderia comprar a salvação, que a salvação não poderia ser vendida, e que de fato nós precisamos entender que somente por meio da fé é que nós podemos nos achegar até o Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesta noite e nesse dia em que agradecemos a Deus pela reforma protestante, nada mais justo que falarmos sobre isso, sobre a justificação que vem pela fé, porque é isso que nos trouxe vida, e vida com abundância. Nós sabemos que a fé é dom de Deus para nos habilitar a crer nele. Jamais nós poderemos crer em Jesus como Senhor e Salvador, jamais poderemos crer que Deus existe, se o Senhor não colocar fé no nosso coração. Então a fé salvadora, a fé salvífica, aquela que é colocada pelo Espírito Santo dentro do nosso homem interior, para então nos habilitar a vir a crer no Evangelho. E o que nos chama a atenção, em primeiro lugar aqui, é que o apóstolo Paulo começa dizendo: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Em outras palavras, eu não me envergonho de Cristo, eu não me envergonho de Jesus. E hoje em dia, meus irmãos, e naquela época não era diferente, haviam muitos agentes secretos de Jesus, muitos agentes secretos, pessoas que ninguém sabia que era crente. Quantas vezes, lá no nosso trabalho, na faculdade, no lugar que a gente frequenta, na roda de amigos, talvez até mesmo na família, entre os familiares, ninguém sabe que a gente é crente, a gente esconde de tudo ou de todos, ou porque não damos um bom testemunho, e então como vamos demonstrar que de fato nós somos cristãos? Quantos de nós têm vergonha às vezes de convidar alguém para vir à igreja, porque talvez aquele alguém vai dizer: mas você é crente? Imagina você receber uma pergunta como esta, quando você convidar alguém, ou demonstrar de alguma forma que você é cristão,
é salvo em Jesus, e a pessoa te fazer ou te fizer esta pergunta dizendo: você é crente? Agora, seria muito gostoso se alguém perguntasse e fizesse a mesma pergunta com uma entonação diferente: você é crente, não é? Porque aí você estará dando um bom testemunho, você estará mostrando algo diferente. Há um diferencial na vida do crente, que é o Espírito Santo que habita em nós, e nós precisamos exalar este bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, vai falar sobre isso, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E o bom perfume é aquele que quando chega no lugar, todo mundo percebe, não é verdade? Todo mundo percebe o bom perfume. Você chega no lugar e a pessoa quando está com bom perfume, né? E aí você rapidamente é percebido. Há aqueles que ainda perguntam: nossa, ó, que perfume gostoso, né? Que perfume é este? Porque é bom ficar perto de alguém perfumado, não é verdade? É uma delícia. Mas será que nós estamos exalando esse perfume diferente? Isto é, estamos mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor que nós já nascemos de novo? E aquele que nasceu de novo, meu irmão, minha irmã, não pode se envergonhar de Jesus. Porque Jesus falou que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele vai se envergonhar também de você diante do Pai que está no céu. E infelizmente, meus irmãos e irmãs, é muito comum vermos crentes que simplesmente têm vergonha de Jesus, têm vergonha de levar as marcas de Cristo em você. O apóstolo Paulo disse isso: olha, quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Será, meu irmão, minha irmã, que você também tem levado estas marcas? Lutero, nesta época, ele simplesmente decidiu no seu coração, é claro que motivado pelo Espírito Santo, ali que não dava mais para viver daquela forma, fazendo as coisas que ele estava fazendo. Então houve uma mudança de vida, e ele passou agora a não se envergonhar mais daquele evangelho, porque até aquele momento, ele estava não só tendo vergonha do que ele era, como também envergonhando o próprio evangelho, fazendo aquilo que ele estava fazendo. Mas agora, e nós? Será que nós também não temos tido vergonha do Evangelho, isto é, vergonha do próprio Cristo? Precisamos demonstrar Jesus, não só em camisetas, com dizeres evangélicos, não só colocando um adesivo no seu carro, dizendo propriedade de Jesus, porque tem muita gente que põe um adesivo no carro, propriedade de Jesus, e na hora que o irmão precisa dele para alguma coisa, fala: o pneu está vazio, está sem gasolina, não é assim? Infelizmente. Então nós precisamos pensar como está a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo tinha um motivo para não se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Jesus é poder, Jesus é o poder de Deus. Paulo mesmo vai falar lá na sua carta aos Colossenses, que em Jesus habitou toda a plenitude e todo o poder de Deus. Então Jesus é de fato o próprio Deus, e Ele é poder. Então não podemos nos envergonhar de ter esse poder em nós. Esse poder para libertar, para curar, esse poder para abrir porta de emprego, esse poder para libertar pessoas endemoniadas, esse poder para curar até mesmo doenças que os médicos não podem curar, esse poder para resolver problemas familiares, esse poder que é Jesus. E nós precisamos sim nos alegrar em ter esse poder dentro de nós. Mas esse poder de Deus é poder para alguma coisa, é poder para nos salvar. Há uma canção, né, que fala isso: Cristo move as montanhas. Tem uma parte que diz o quê? É poder para salvar. O Senhor é poder. Percebam que Ele não tem poder, Ele é poder. Ele é o próprio dínamos, a dinamite. O poder é Ele. E Ele muitas vezes, irmãos, deseja que nós exalemos esse poder. Agora, o que me chama a atenção e que eu acho fantástico, meu irmão e minha irmã, é poder notar que esse poder sobrenatural e tão grande, ele habita dentro de você.
Olha só, algo tão grande, algo tão poderoso, mas que habita ao mesmo tempo dentro de você. Um invólucro, né, tão pequeno, nós como um invólucro tão insignificante, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Então, apesar de sermos tão pequenos aos nossos olhos, mas temos um valor tão excelente para Deus. Então, o que o texto está nos dizendo é que a justiça de Deus, ou a justificação de Deus, ou o ato justificatório de Deus na nossa vida, só pode ser pela fé. Você só pode tomar posse disso pela fé. Não há salvação fora da fé. Não existe como você mercadejar a fé. Mas ele diz que esta salvação é para todo aquele que crer. Salvação dada por Deus, mediante a fé, dom de Deus, no coração do homem pecador, para habilitá-lo a crer em Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, se você não estiver habilitado, não pode crer em Jesus. Assim como se você não estiver habilitado, não pode dirigir veículo automotor. É claro que muita gente faz isso mesmo assim, né? Erradamente. Mas em relação a Deus não tem jeito. Em relação à salvação não tem como você crer sem estar habilitado. Porque a salvação é que nos habilita, a fé nos habilita a crer na salvação. A fé nos habilita a crer em Jesus. A fé é que nos dá condições de nós entendermos o sacrifício dele na cruz do Calvário. Que a Bíblia diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer. Mas por mim e você, pecadores do jeito que somos, só Jesus. E ele diz que ninguém tirou a vida dele. Pelo contrário, ele deu a vida dele de maneira espontânea, mas deu pelos seus amigos. Olha que maravilha, sermos considerados amigos de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele arremata nesse texto algo muito importante, quando ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha só, irmãos e irmãs, que trocadilho que o apóstolo Paulo faz aqui para nós. No primeiro momento, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder. Agora ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, se você quiser experimentar desta justiça, precisa ter a fé. A fé para que você possa então ter a revelação de Deus, a revelação especial de Deus para nós. Existem, meus irmãos, na teologia reformada, dois tipos de revelação de Deus. Uma é chamada de revelação geral. A revelação geral é aquela que está lá no Salmo 19, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há palavras, não há linguagem, dela não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Isto é, toda a raça humana teve condições e tem condições de ter a revelação geral de Deus, isto é, de conhecer alguma coisa de Deus de modo geral, isto é, olhar para a natureza, é poder ver um Deus que é o Criador, olhar para as estrelas que estão no firmamento e lá elas permanecem porque Deus as estabeleceu. Olhar para a pessoa que está ao seu lado e ver que o Deus que fez cada um de nós é um Deus tão detalhista que não há ninguém no planeta igual ao outro. Você pode imaginar um negócio desse? Então, quando você olha toda esta revelação, chamada revelação geral, então você pode observar que todas as pessoas podem ver o Deus Criador. Agora, há um tipo de revelação que só consegue perceber aquele que tem a fé no seu coração. E esta revelação é chamada de revelação especial, de revelação específica de Deus. E esta somente aquele que tem fé pode ver. Somente aquele que tem fé pode crer. E eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Evangelho, eu estou falando do Logos encarnado, da palavra encarnada. Então esse Jesus,
Você só pode crer nele através da fé. Então você pode até acreditar que Deus tenha criado as coisas olhando a natureza, mas crer em Jesus como Senhor e Salvador somente através da fé. Então a revelação de Deus para nós, observe, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e esta revelação você só é capaz de perceber se você tiver esta fé no seu coração. Por isso, meus irmãos e irmãs, que é tão fácil de nós crermos que só pode ser salvo quem Deus escolheu. Porque só pode ter fé, que é dom de Deus, quem o Espírito Santo colocar fé no coração. Já que fé é dom de Deus, pertence a Deus. E se é um dom dele, ele tem o direito de dar para quem ele quiser dar. E na palavra de Deus diz isso, né? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E o apóstolo Paulo arremata dizendo, então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Por isso, meu irmão, minha irmã, justiça de Deus revelada para nós no Evangelho, isto é, uma justiça substitutiva. Olha só, o próprio Deus criou a lei, o próprio Deus precisou cumprir a lei, porque Ele precisou cumprir a lei em nosso lugar, porque nós não éramos capazes de manter o pacto. Durante muitos anos, durante séculos, o homem quebrou o pacto, quebrou a aliança, a chamada aliança das obras, o pacto das obras. Durante muito tempo, desde lá de Adão, o homem vem quebrando a aliança, mas chegou uma hora que Deus entendeu que não era mais possível compartilhar desta aliança, ou compartilhar a manutenção desta aliança com o homem, conosco. E Deus então resolveu fazer uma nova aliança, que a palavra de Deus diz, uma nova aliança no seu sangue. E esta nova aliança, agora nós já não temos mais participação. Já não temos mais participação na manutenção dela, mas temos participação em usufruir dos seus benefícios. Aleluia. Temos participação de usufruir da salvação, que é um benefício que veio para nós através da justiça que Deus revelou para nós. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje eu e você podemos dizer que somos salvos, é porque um dia a justiça de Deus se revelou em Cristo Jesus. Justiça essa, revelação esta, que foi específica para nós, que foi especial apenas para aqueles que o Senhor quer salvar e tem salvado. Por isso é importante nós crermos em Jesus pela fé. E por fim, aqui nos diz a palavra, uma justiça que do princípio ao fim, ela é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, nesse texto o apóstolo Paulo está se referindo a um texto lá de Abacuque, quando também Abacuque diz, o justo viverá pela fé. Então ele, parafraseando e falando as mesmas palavras de Abacuque, que esteve tantos anos antes do apóstolo Paulo, agora Paulo vai replicar isso dizendo, o justo realmente precisa viver e deve viver apenas pela fé, isto é, viver crendo que Deus sustenta, viver crendo que Deus cura, viver crendo que Deus ampara o órfão e a viúva, viver crendo que Deus resolve os problemas que nós temos enfrentado, viver crendo que o Senhor preparou para nós um lugar no céu, viver crendo na esperança da glória de Deus. Tudo isso nós devemos viver, mas viver pela fé. Não é algo palpável, não é algo que você possa tocar, não é algo que você possa ver com os olhos carnais, mas é algo que você pode crer e que você pode esperar. E a Bíblia diz que esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, meu irmão, minha irmã, justiça de Deus pela fé para nós. Precisamos viver esta justiça, viver esta fé, crendo que o Senhor cuida dos seus, crendo que o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor tem um zelo muito grande pelos seus filhos.
O Senhor tem um amor muito grande pelos seus filhos. Jamais vamos ver um justo desamparado. Jamais veremos a sua descendência mendigar o pão. Mas é preciso, meu irmão e minha irmã, que nós vivamos realmente pela fé, que nós vivamos realmente crendo, que nós vivamos realmente exercitando a nossa fé. A fé, ela precisa ser exercitada. Não pode simplesmente falar, eu tenho fé, tá bom, tá ótimo, sentei no banco e passei a minha vida inteira lustrando banco de igreja. Não adianta nada, sabe? Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Então nós precisamos sim ter fé, mas uma fé operosa. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, fala sobre isso, da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação do amor daqueles irmãos. Então nós precisamos ter uma fé que faz alguma coisa, uma fé que nos impulsiona a fazer, isto é, uma fé que nos impulsiona a sermos proativos no Evangelho. Irmãos e irmãs, o Senhor tem procurado crentes proativos. Hoje em dia se fala muito dessa expressão, né? Quando você vai mandar um currículo em algum lugar, é bom você colocar lá que você é uma pessoa proativa em alguma coisa, porque o proativo é aquele que não espera, não é? Alguém mandar. Eu vou esperar mas se não me mandar, eu não faço nada, fico aqui parado o dia todo, não é? Mas não, o proativo é aquele que vai buscar o trabalho onde ele estiver. E na igreja, irmãos, precisamos de muitos crentes proativos, crentes que possam realmente viver pela fé, crentes que possam realmente entender o chamado de Deus para o seu coração, entender que Deus distribui dons, que Deus distribui talentos, entender que Deus espera de nós serviço na obra dele. E a pergunta que nós precisamos fazer agora para nós fecharmos é: será que você tem vivido desta forma? Será que eu tenho vivido desta forma? Eu gostaria que você saísse daqui hoje com essa resposta, a resposta para essa pergunta, mas a resposta para você e para Deus no seu coração, não para mim, não para o irmão que está do seu lado, mas responder para Deus: Senhor, se eu não tenho vivido desta forma, Deus, dá tempo ainda de mudar, Senhor, dá tempo ainda de o Senhor tratar isso na minha vida, dá tempo ainda de ser restaurado, dá tempo ainda de podermos fazer a obra do Senhor com mais desassombro, de pregar o Evangelho de verdade, de cumprir cabalmente o nosso ministério. Meus irmãos e irmãs, Deus tem dado um ministério nas mãos de cada um. Não tem crente sem ministério não, tá bom? Pense nisso. O crente sem ministério é porque está à deriva na igreja, não entendeu nem que é crente. Mas todo crente tem um ministério, seja de orar, seja de pregar a palavra, seja de alguma coisa, Deus vai dar para você. Alguma coisa Deus vai chamar você para fazer. E quando Deus chamar, você deve dizer o que para Deus? Eis-me aqui, não é isso? Eis-me aqui, Senhor, usa-me com poder, com autoridade, mas para isso, meu irmão, minha irmã, temos que estar disponíveis para Deus, o justo viverá pela fé. Por isso, meu amado irmão, não se envergonhe de Jesus, Ele é poderoso, é o poder de Deus, o próprio Deus, para salvar todo aquele que crê mediante a fé. Fé para fazer, fé para realizar, fé para ser salvo, fé para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a viver para a glória de Deus e por fé, em nome de Jesus.